O SBT está recebendo os candidatos ao Buriti. Aqui eles têm a oportunidade de explicar para o eleitor quais as propostas para administrar o Distrito Federal. Ao meu lado, Alexandre Guerra, que é o candidato no Partido Novo. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui, Aquiles. Olá. Você que está escutando, uma honra estar aqui, tendo essa oportunidade para dividir com vocês as nossas propostas e as nossas mensagens. Ok, vamos direto ao assunto. Você vem da iniciativa privada. A administração pública, ela é bem diferente da administração privada. Na administração privada você tem problema, você faz corte aqui, demite ali. Agora, a pública é mais complicado, você lida com profissionais especializados. Como é que você pretende administrar? Eu acho aqueles que têm muito exemplos da iniciativa privada, exemplos em cima de gestão, que a gente pode trazer para a iniciativa pública também. Por exemplo, na iniciativa privada você coloca as melhores pessoas possíveis para estar liderando a sua empresa, né, e os seus negócios. Por que não é assim na iniciativa pública? Por que na iniciativa pública, na gestão pública, as pessoas colocam apadrinhados, amigos, chefiando muitas vezes as secretarias e principalmente aqui no caso do Distrito Federal, as regiões administrativas? Por quê? Por que a gente não tem uma meritocracia implantada no serviço público aqui do Distrito Federal? Posso te dar diversos exemplos. Por exemplo, educação. A gente tem escolas no Distrito Federal que são referências. E essas escolas são referências porque ali tem um diretor competente, capaz e que está entregando um resultado muito positivo para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem gestores de escolas que estão há anos, né, sem entregar resultado e nada é feito para mudar essa realidade. O meu papel como gestor público é fazer com que o gestor de sucesso, né, nas escolas, nos hospitais, ele se torne uma rotina maior dentro da nossa cidade. Então, é óbvio que são realidades um pouco diferentes, mas tem muita coisa na gestão privada que você pode sim implantar na gestão pública. Agora, não estarei sozinho. Do nosso lado, inclusive no plano de governo, a gente tem ao nosso lado pessoas experientes na gestão pública, pessoas que fizeram carreira dentro da gestão pública, servidores. Vale dizer que metade dos nossos candidatos no Distrito Federal são servidores que estão à disposição de construir algo diferente, algo novo. É importante dizer também que não é o político que tem experiência com gestão pública. O político que está aí já mostrou que não tem experiência nenhuma. A experiência que ele tem é para fazer politicagem. Quem tem experiência na gestão pública são os servidores de carreira, que estão lá, sempre tiveram e vão estar para frente. Esses servidores vão estar comigo nessa jornada. Tá, vamos mudar de pergunta. O transporte público, as pessoas estão cada vez perdendo mais tempo nos ônibus. Qual que é a sua proposta para melhorar esse sistema? Bom, a gente tem propostas de curto prazo, né, que é a expansão dos BRTs. O BRT aqui na IPTG, que precisa ser ativado, o BRT ligando Sobradinho, precisa ser construído, isso está dentro do nosso plano de governo. Expansão das faixas exclusivas de ônibus é algo importante a ser feito, não demanda muito recurso e é relativamente fácil fazer, rápido, já deu certo em muitas cidades do Brasil e do mundo. Então a gente precisa implantar de forma imediata aqui no Distrito Federal, também faz parte do meu plano de governo. A integração do sistema, que foi planejada há 2 governos atrás, essa integração e ainda não foi concluída. A gente precisa concluir a fase de integração dos sistemas, né, de transporte urbano aqui no Distrito Federal e tem algumas soluções de médio e longo prazo. Exemplo, expansão do metrô. A gente tem essa intenção de expandir o metrô ligando a Asa Norte, fazendo novas estações na Ceilândia, na Samambaia, e a gente vai fazer isso com o recurso da iniciativa privada. A gente tem no nosso plano de governo a previsão de fazer a concessão do metrô. Você privatizar o metrô? Eu pretendo conceder a gestão do metrô por tempo determinado para a iniciativa privada com alguns critérios, com o critério que ele faça o investimento na modernização e na ampliação, porque o Distrito Federal não tem esse dinheiro. Se algum candidato estiver prometendo, como estão, a expansão do metrô com dinheiro do Distrito Federal, eles estão fazendo mais uma promessa para você, eleitor, vazia. Mas não vai encarecer a passagem? Não vai, talvez barateie, né? Porque, na verdade, a passagem é cara hoje justamente porque a gestão do metrô é ineficiente. Agora, na nossa previsão de concessão do metrô, a gente vai ter, como eu já falei, um investimento nessa ampliação, mas uma das cláusulas vai ser não aumentar o custo da passagem. A gente vai fazer no custo que tem hoje para garantir ao usuário que ele tem um melhor serviço pelo mesmo preço que ele está tendo hoje. E a questão na saúde? Hoje em dia está complicada, né? Terrível, viu? Terrível. É um grande problema hoje do Distrito Federal. Inclusive, ao invés de eu ir atrás de um vice-governador para concorrer comigo e para gerir essa cidade
comigo caso eu seja eleito. Ao invés de eu ir atrás dos políticos aí, de partidos que colocam vice para fazer composição para ter mais tempo de televisão, para ter mais cabos eleitorais, eu fui através de uma pessoa que pode me ajudar no principal problema do Distrito Federal, que é a saúde. O nome dele é Erickson Blum, é um médico cirurgião, é nosso vice-governador, ele já foi eleito melhor gestor de saúde do Brasil. E ele vai me ajudar nesse caminho. Mas o que o senhor pretende fazer efetivamente para acabar com as filas, zerar a fila? A gente tem um diagnóstico bastante completo sobre isso. A gente entende que a gente tem um orçamento, o orçamento é adequado ao sistema público de saúde. A gente mereceria algo muito melhor do que a gente tem hoje com o dinheiro que tem aí. A gente acredita, e eu conheço que a gente tem médicos e profissionais da saúde super capacitados. Mas desculpa, nós estamos com hospitais sucateados, não tem equipamento. Isso. Falta pediatra, por exemplo, não tem mais pediatra na rede. Eu vou chegar lá. Então a gente tem recurso disponível, o que a gente falta é gestão. Então a gente vai implantar métodos de gestão no Distrito Federal como controle de estoque de medicamento. Falta medicamento porque o pessoal só vai fazer uma licitação, por exemplo, de morfina, quando acaba no estoque. Não se tem um controle para prever a demanda que está tendo e fazer o pedido antes do medicamento acabar. Só para dar um exemplo. Equipamentos, que às vezes você tem equipamento num canto da cidade ocioso e está faltando em outro canto da cidade. A gente tem que facilitar a vida do usuário. Para que um usuário, o paciente precisa ficar o dia inteiro no hospital para marcar uma consulta, se ele poderia fazer isso do celular? Então, tecnologia a serviço da saúde está prevista no nosso plano de governo. Prontuário eletrônico para ser implantado de forma eficaz, que hoje não é implantado de forma eficaz. Então, fazer isso se chama público nessa área? Isso se chama gestão. E só para eu concluir, já responder a sua pergunta, a gente precisa despolitizar a saúde do Distrito Federal. Não é possível que numa cidade como o Distrito Federal, num país como o Brasil, a gente tenha políticos controlando, por exemplo, a fila de espera para a cirurgia eletiva. Políticos decidindo quem vive e quem morre. A gente tem que colocar isso transparente para o povo, para a população, de forma que ele saiba a posição dele e quanto tempo que vai levar para ele conseguir fazer essa cirurgia, só para dar um exemplo. Então, isso são os eixos centrais. A gente quer investir na atenção primária, na atenção básica, é importante fazer isso. Tem no nosso plano de governo o aumento das UBSs, precisa aumentar o número de UBS. Dentro do nosso plano de governo, uma área que a gente identificou que falta profissionais é sim a área de saúde. Então vamos fazer concurso público para mais médicos, esperando que os médicos que entrem, seja o médico que entre para atender o médico da família, atender os pacientes na atenção básica e a gente retornar para as funções especialista, médicos especialistas que foram por esse governo colocados na função básica, no atendimento primário. Então isso está previsto no nosso plano de governo. Ok, agora a questão da segurança, como é que o senhor pretende lidar com isso? Está complicado, né? O senhor sabe disso. Está complicado, o problema de segurança é um problema que envolve vários elos de uma corrente. Um deles é a educação, é importante dizer isso. A gente só vai resolver o problema de educação no longo prazo, médio e longo prazo, de segurança no médio e longo prazo, quando a gente resolver o problema de educação no curto prazo. Então esse é um eixo. A gente tem que resolver o problema carcerário, penitenciário do Brasil. O índice de reincidência de crimes é altíssimo, né? Então a gente não vai resolver o problema de segurança no médio e longo prazo se a gente não resolver isso. Tem no meu plano de governo previsão de PPPs para a construção de novos presídios. E o policiamento. A gente tem que colocar o policiamento ostensivo perto do cidadão. A Polícia Civil quer a equiparação do salário com a federal. O senhor vai dar essa equiparação? Olha, equiparação, paridade salarial é algo que, para ser dado, precisa fazer uma reforma constitucional. Então, é outra promessa com demagogia que os políticos estão fazendo. Eu não sou a favor da paridade, falo aqui sem medo nenhum, a minha política é a política da verdade, e quem está prometendo isso está prometendo algo que não pode cumprir. Agora, estive com o pessoal da Polícia Civil, eles têm toda a legitimidade para estar pedindo um reajuste, porque realmente eles merecem isso, dado que outras áreas semelhantes tiveram reajuste. Então eu falo aqui, prometo que estarei aberto, né, a conversar com a Polícia Civil um reajuste, mas equiparação e paridade salarial é uma questão constitucional. Mas não é só salário, né? Vai de viatura, gasolina, isso, armamento. Isso. Vai ter dinheiro para isso tudo? De onde vem esse dinheiro? Esse é o mais importante, né? Eu falei da questão salarial porque você mencionou. O mais importante, o meu compromisso com os servidores é, o servidor vai ser protagonista dessa mudança.
Eu preciso estar com o servidor, como eu falei lá no início, o servidor é quem entende de gestão pública e não os indicados políticos, que a gente vai inclusive reduzir muito. 2, a promessa para o serviço público é o seguinte, vocês vão ter, né, condições de trabalho para executar a atividade que você precisa executar, seja na saúde, na educação, como também na segurança. Então isso é prioridade. Da onde que vem o dinheiro? A gente precisa deixar de gastar em outras áreas desnecessárias. Acabei de falar que eu vou fazer concessão do metrô. Isso aí são 250 milhões de prejuízo por ano que o GDF tem com o metrô. Concedendo, ao invés de eu gastar 250 milhões, eu vou receber uma outorga. Eu vou receber dinheiro. Então, já estou dando um exemplo. Reduzir pela metade o número de cargos comissionados. Isso vai me dar mais de 300 milhões de economia. Só aí já são 500. Né? Em um ano, a gente fez uma previsão, eu espero economizar R$1 bilhão, e aí sim a gente vai ter recurso para investir nas áreas essenciais como saúde, segurança e educação. Mas para isso o senhor vai precisar da Câmara. A partir do momento que o senhor reduzir o quadro de pessoal, os deputados vão ficar meio bravos com isso, né? Como é que o senhor vai ter essa relação com eles? E até agora o que a gente está vendo é isso, é a troca, né? Pois é, por isso que você que está escutando a gente, você que está recebendo essa mensagem, é muito importante que você renove a Câmara Legislativa. Você vote em pessoas que nunca tiveram lá, porque esse pessoal que está lá não está cumprindo a sua função. Tem os candidatos do Novo, pesquise. A gente tem mais de 30 candidatos distritais, federais. Tem o nosso senador, colega de vocês aqui, o Paulo Roque. A gente precisa renovar o Legislativo. Ok, agora, vamos dizer, é uma eleição, é um jogo. O senhor pode não ter uma bancada. Como é que o senhor vai se relacionar com eles? Não, a gente vai dialogar com eles, mas a gente só precisa mudar o objeto em questão. Hoje, os políticos tentam negociar com o executivo cargos. Cargos só beneficiam eles e seu grupo de interesse. A gente tem que fazer negociação com o legislativo em cima de interesses públicos. É o resgate do interesse público que a gente tem que fazer. Então, o que a gente propõe, isso é minha principal pauta de campanha, é o novo arranjo político. É uma nova negociação entre executivo e legislativo, de forma que seja executivo ganha, legislativo ganha, mas a população ganha também. Hoje ela está perdendo. Agora, a questão da economia. O desemprego é alto, Brasília depende muito do dinheiro do funcionalismo público, então dizem que quando você não reajusta, o GDF arrecada menos, gasta-se menos. O que é que o senhor, que vem da iniciativa privada, pensa em fazer para gerar mais empregos? Bom, primeiro isso é uma falácia, né? Que se o GDF não reajusta, ele arrecada menos. Não, ele arrecada menos, só que ele gasta menos também. Então, o salário, o imposto sobre o salário, seja do setor público, seja do setor privado, é 30% do total. Se o GDF está pagando um total de salário, ele só está recolhendo 30%. Então, assim, a economia, ela funciona através do setor produtivo. O único gerador de riqueza se chama iniciativa privada, livre iniciativa e livre mercado. Essa é a pauta do nosso governo. A gente tem o serviço público como uma vocação do Distrito Federal. Sim, ter o governo federal aqui dentro é um grande privilégio e isso gera movimento economia? Sim. Agora a gente está perto já do limite, do teto da lei de responsabilidade fiscal. Você que está escutando é bom escutar. Independente do governador, não teremos concurso público no futuro como tivemos no passado. Teremos alguns, sim. Teremos reposição, sim. Mas na mesma quantidade, não. Então você, inclusive, que é servidor, se a gente quiser ter um futuro para os filhos que estão se formando agora, que estão no ensino aqui, saindo da faculdade, a gente precisa impulsionar novas vocações na cidade. Mas o que seria? O que seria? O que poderíamos fazer? A gente tem que encontrar novas vocações, novos eixos de desenvolvimento. A gente tem uma solução de curto prazo em relação ao desemprego, que é investir no setor de infraestrutura, no setor de incorporação, destravar os projetos que muitas vezes estão parados na mesa do burocrata para empregar mais pessoas. Esse setor já empregou 100 mil pessoas, hoje emprega muito menos. Uma grande parte dos trabalhadores do Distrito Federal são especializados em construção civil. Então, esse é um eixo de curto prazo. Um eixo de longo... Obras públicas? Não, obras privadas. PPPs, tem um monte de coisa. Algumas obras públicas também. A gente tem isso no nosso plano de governo também. Por exemplo, viaduto, manutenção de viaduto, né? Reabertura, né, e revitalização do Teatro Nacional são coisas que têm que ser feitas. Agora, para a gente destravar a economia, a gente tem que impulsionar as obras, né, que vêm através da iniciativa privada. O senhor, como empresário, se o senhor estivesse em outro estado, o senhor investiria aqui agora? Pois é. Investiria em quê? Excelente pergunta. O investidor está desacreditado.
está desacreditado. Por quê? Porque ele não tem respeito do governo. Outro dia eu tive num empreendimento ali em Taguatinga, 1.000 residências prontas. 4 anos sem habite. Isso, como já está pronto, 4 anos sem habite, teve 80% de distrato. Cadê o respeito ao dinheiro do investidor? A gente tem que resgatar, mas eu sei como fazer isso e vou fazer. Ok, vamos lá, são 1.000 residências, pessoas, 1.000 famílias. Mas eles vão viver de quê? Emprego. Eles vão trabalhar onde? Bom, a gente não então, pode pensar só no funcionalismo. O que é que a cidade, qual a vocação dela? Bom, a na gente sua tem opinião? 3 grandes eixos de vocação. Brasília, cidade digital. A gente tem uma grande vocação para a indústria de tecnologia. Antigo, não deu certo até agora. Né? Não deu porque o governo não quis fazer. Agora, não é que não deu certo, a gente já tem grandes empresas de tecnologia que já atuam no Distrito Federal. A gente teve esse setor mais forte, agora enfraqueceu um pouco, mas a gente tem tudo para resgatar ele. Aí tem a questão de equalização fiscal aí dentro, incentivo, geração de um ecossistema, atrair empresas estrangeiras para que contribuam com as empresas locais. Acho e acredito que isso é a principal pauta de exportação do Distrito Federal. Hoje a gente importa 8 vezes mais do que exporta. Então a gente poderia estar exportando software para o mundo inteiro. Esse é um eixo. Digital. Tá, 2, Brasília, cidade monumental. Resgatar, né, os nossos monumentos. Já falei turismo. aqui. Turismo. O Teatro Nacional está fechado. Isso é um exemplo do descaso com essa cidade, um verdadeiro absurdo. A gente tem uma grande vocação para o turismo de negócio, turismo de lazer, turismo ecológico. A gente precisa resgatar isso. O que você vai fazer com o Mané Garrincha? E isso tem a ver, turismo, comércio e serviço. O Mané Garrincha precisa ir para a concessão também. Foi um grande erro ter feito essa concessão do Mané Garrincha. Esse é um exemplo de que coisas que eu falo que a gente tem que deixar de fazer para gastar mais nas questões essenciais como saúde, segurança e educação. Então é importante, a gente vai conceder. Já até isso está encaminhado. Já está encaminhado pelo atual governo. Demorou 4 anos para ele encaminhar, não sei se vai concluir. Se não concluir, a gente vai concluir. E o último, e o terceiro eixo, o eixo de Brasília como um hub logístico. Nós estamos no coração do Distrito Federal. Isso é um privilégio grande em termos geográficos. A gente poderia estar distribuindo produtos para o Brasil inteiro. O comércio eletrônico cresce muito, eu tenho um certo conhecimento nesse segmento. 10% de tudo que a gente vende no Brasil já vem pela internet. E essa geladeira, esse tênis que a gente compra na internet, isso é distribuído no Brasil. Mas de algum CD. Como é que você atrai essas empresas para cá? Assim, levantando da cadeira, assim, sabe? Indo atrás das pessoas. Mas vai isso que esse atual governo, tipo de benefício? Esse atual governo acha que as coisas caem do céu, caem no colo dele. E muitas vezes caem no colo. E mesmo assim o empresário quer para vir para cá? Já que o senhor é empresário, o que ele faz? Ele quer atenção, ele quer agilidade. Ele menos quer impostos, redução, algum... Principalmente agilidade nos processos. Hoje, para você, o tanto de empresas que a gente tem aqui no entorno de Brasília, nas cidades, que não tem alvará de funcionamento, que vivem assim no risco, né, de serem fechados, de ter uma atuação da GFIS. Então a gente quer um ambiente de negócio. Esse empreendimento que eu falei, como é que você fica 4 anos sem ter uma BITS? Por que foi autorizada a construção inteira? Então, a gente quer, por exemplo, promover aqui o Na Hora empresarial. Em um só lugar você resolve todos os seus problemas que você precisa ter, de alvará de construção, alvará de funcionamento, a BITS, para facilitar a vida do empreendedor, para dar segurança jurídica que hoje a gente não está tendo. Agora, um país só consegue se desenvolver, uma cidade só consegue se desenvolver com boas escolas. Qual é a sua proposta para as escolas, para a atenção básica? Olha, concordo 100%. Né? Eu sou professor, não estou lecionando muito nos últimos tempos por conta dessa campanha, mas já dei muita aula. Sou mestre em administração, então tenho assim, bastante conhecimento e cuidado com a parte acadêmica. A gente transforma uma sociedade em cima da educação. Então, a educação é uma prioridade nossa, minha especialmente. A gente precisa universalizar, né, a atenção à educação desde a primeira infância. Assinei até semana passada um termo de compromisso que diz que eu vou colocar, por exemplo, creche para todo mundo. Isso é um dos 30 compromissos que eu registrei em cartório. Para então, todas as crianças, a partir de que idade? A partir de 0 a 4 anos, né? Então, a partir do primeiro ano de vida, a gente vai zerar as filas de creche que tem hoje no Distrito Federal. Primeira infância, bem importante porque se você não tem uma educação adequada aqui, o menino com 5 anos de idade já tem menos oportunidades, né, de receber informação, né, de reter conhecimento. Ensino médio e ensino fundamental, a gente tem que parar com algumas ideologias do passado que deram errados, né? Por exemplo, progressão automática, o aluno não repete mais de ano aqui no Distrito Federal. Eu acho isso um verdadeiro absurdo.
Aí você fica adiando a correção de um problema que deveria ser feito ano a ano. E como a gente tem limitações de gestão na Secretaria de Educação, como tem no GDF inteira, você não consegue corrigir isso depois, quando... Você não consegue corrigir depois algo que você deveria fazer antes. Se você não consegue fazer antes... Então, só para dar um exemplo, um outro ponto bem importante é a gente investir, né, e implantar algo que já está na reforma do ensino médio, o ensino médio técnico. Dar ao aluno, né, a opção dele fazer uma grade curricular no ensino médio voltado para o mercado de trabalho. A maioria dos jovens tem a intenção de trabalhar depois do ensino médio. Não querem seguir o caminho da universidade. E tem que respeitar isso. Só que a gente tem que dar opção para ele para fazer isso de forma eficaz. Hoje, ele está se formando no ensino médio e não tem condições de trabalho. Pedem para ele uma experiência que ele não tem, óbvio, porque você precisa ter essa primeira experiência. Se ele puder ter isso na escola, isso aumenta muito a produtividade. Isso dá certo em vários países do mundo. E pode, como dará certo, como já deu no passado, certo aqui no Brasil. Mas de onde vem esse dinheiro? Por exemplo, o senhor vai construir creches. O senhor já sabe mais ou menos o número de creches que serão necessárias? Quer dizer, tem bairro que é muito grande, uma creche só não dá, né? A gente vai fazer o investimento em creche, tem um investimento específico nisso, mas a gente entende que o modelo de creches conveniadas, que já são aplicadas aqui, é um investimento que custa pouco. Um aluno numa creche conveniada custa R$ 900 para o GDF. Um aluno numa creche pública custa R$ 1.600. Se a gente terceirizar esse valor, já tenho sobra de recursos para implantar várias outras creches. E como eu falei, eu preciso tirar de outras áreas para investir em saúde, educação e segurança. Mas a mãe, ela precisa trabalhar. Então, a creche ela tem que ser em período integral. Em alguns lugares do país você tem creche até às 7 da noite. Isso vai ser possível implantar aqui? Isso, a gente quer implantar creches em período integral. Aí a gente precisa conversar para ver se a gente consegue universalizar isso. O atual governador, Rodrigo Hollenberg, prometeu isso há 4 anos atrás e não fez nada em relação a isso. Então, a gente caminha em etapas, né? Se a gente universalizar a creche, já é um grande passo. Se a gente universalizar todas as creches em período integral, eu concordo com você, melhor ainda. Como é que o senhor imagina essa creche? Ela vai ter, vai dar refeição, vai trocar fralda, vai ter dentista, vai ter pediatra? Eu acho que é uma creche normal, como já é aplicada hoje no Distrito Federal. A gente tem boas creches públicas aqui, tem boas creches conveniadas. A gente precisa passar o conhecimento para essa criança, para o bebê, para a criança, para que ele consiga se desenvolver. Então precisa ter uma metodologia de ensino eficaz. Creche não é para ficar cuidando da criança apenas, enquanto o pai trabalha, é para ensinar. Então a minha preocupação é essa. E aí, obviamente, que você tem que ter uma enfermeira para, se tiver algum problema, pelo menos uma enfermeira, e você ter... obviamente, né, uma refeição apropriada para esse Qual início de vida. Qual a política que o senhor tem para os professores? Para incentivar, para reciclagem? A política é condições de trabalho. A gente precisa gerar condições de trabalho. Mesma coisa que na segurança, na saúde, é na educação. Muitas vezes ele não tem isso dentro da escola. Reciclagem faz parte, já existe hoje, né, um programa, já é gasto dinheiro nisso. Só que eu acho que esse programa pode ser melhorado, né, esse programa de reciclagem dos professores. E tem diversas parcerias que podem ser feitas, né? Eu tenho experiência nisso. A minha empresa já foi um dos maiores doadores do Instituto Ayrton Senna, que é um instituto que gera tecnologia, metodologia de ensino, né, material didático para as pessoas, para as escolas. Você tem a Fundação Lehman, que é uma fundação que justamente existe para treinar a professores, né, e profissionais da educação. O senhor pretende abrir concurso para professores para suprir a defasagem? Não, isso ainda não está. Como eu falei, eu tenho já previsto isso no meu plano de governo na saúde, na educação não. Isso não está previsto, isso tem que ser conversado depois, mas a gente tem um número de efetivo alto de professores, a gente tem que avaliar. Eu ainda não tive o diagnóstico dessa necessidade nesse momento. Bom, nós estamos ainda 1 minuto, senhor. Fique à vontade para o senhor passar o seu recado. Eu queria dizer para vocês que estão escutando a gente que agora temos uma alternativa de um projeto diferente para o nosso Distrito Federal e para o nosso Brasil. Uma alternativa de um partido que foi criado com bases sólidas, né, respeitando a moralidade e a decência que infelizmente os outros partidos não respeitam. Que colocou pessoas, que está colocando nessas eleições, pessoas competentes, capazes, pessoas honestas, que querem se doar para contribuir com o Distrito Federal que nós merecemos ter. Chegou a hora de mudar, né? E não apenas escolher caminhos que já foram
claramente fracassados ao longo dos últimos anos. Peço que você que está me escutando e que está recebendo essa mensagem, que promova, né, o crescimento do novo e o meu crescimento, que leve essa mensagem para mais pessoas, porque assim a gente vai romper as barreiras que a própria legislação eleitoral nos impõe, como, por exemplo, ter pouco tempo de televisão. Então, o seu engajamento é super importante em levar eu como candidato ao governo, Paulo Roque como candidato ao Senado e todos os nossos candidatos a federal e a distrital cada vez mais longe. Muda para o novo. Obrigado, boa sorte. Valeu, obrigado. Eu que agradeço.